VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia. Disciplina Elementos de Estatística. Competência 2. Aplicar a estatística na visualização da informação. Olá, estudante. Bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre a medida de tendência central, onde iremos exemplificar o cálculo realizado da mediana em uma tabela de distribuição de frequência. Então, a mediana é o valor localizado na metade do rol. O rol são dados em ordem. Utilizaremos uma pesquisa simulada a respeito de valores gastos na compra de livros para a biblioteca, utilizando a tabela de distribuição de frequência. Como você pode observar, essa tabela de distribuição de frequência, ela representa os preços dos livros que variam na primeira linha de 500 a 600 reais e tem 10 componentes responsáveis a esse valor. A segunda linha representa os valores que variam de 600 a 700 reais, correspondendo a 7 preços indicados. A terceira linha, 700 a 800 reais, correspondente a 9 preços diante da pesquisa. 800 e 900 na quarta linha, referente a 13 preços pesquisados. 900 a 1000, a quarta e última linha, referente a 8 preços pesquisados. A partir dessa tabela de distribuição de frequência, iremos calcular o valor médio através do processo da mediana. É necessário que, já que não temos como observar a metade do rol e como não conseguimos saber qual é a metade na tabela da distribuição de frequência, utilizaremos o primeiro cálculo a ser realizado, o n sobre 2, onde n significa o somatório da coluna frequência absoluta. O n sobre 2 garante a localização na metade da tabela. Em seguida, esse valor, essa divisão do n sobre 2, ela deve ser localizado na coluna frequência acumulada, que iremos construir na tabela fornecida. O processo da construção da frequência acumulada é bem simples. Basta que a gente repita o primeiro valor da frequência absoluta, que é o valor 10, e em seguida a gente some com o segundo valor da frequência absoluta, que é 7, resultando o valor 17 na segunda linha. Esse valor 17 deve ser somado com o terceiro valor da coluna da frequência absoluta, que é o valor 9, resultando o valor 26 na terceira linha da frequência absoluta. O valor 26 deverá ser somado com o valor 13 da frequência absoluta, resultando o valor 39. E para finalizar, o valor 39 deverá ser somado com o valor 8 da frequência absoluta, resultando 47. Observe que o último valor da frequência absoluta, o seu somatório, deverá ser o mesmo valor localizado na frequência acumulada, 47. Isso não é coincidência, isso é uma propriedade. Certifica-se que você está indo pelo caminho correto. Mas para que construir a frequência acumulada? A frequência acumulada irá indicar qual o grupo da tabela fornecerá os valores para o cálculo da mediana. Observe que na tabela de distribuição de frequência fornecida a respeito dos preços dos livros,
Existem 5 grupos e apenas um grupo fornecerá os valores para o cálculo da mediana, que é o valor médio. Nessa etapa, nós deveremos realizar o cálculo de n sobre 2, para dizer que iremos localizar a metade na tabela, o valor localizado na metade da tabela. N vale 47, que é justamente o somatório dos valores da frequência absoluta, na nossa segunda coluna. Quando dividimos 47 por 2, obtemos 23,5. Esse valor dessa divisão deverá ser localizado nessa coluna que acabamos de construir, a frequência acumulada. Como já disse, ela vai indicar qual grupo servirá para o cálculo do valor médio. Então, vamos observar e fazermos a pergunta a respeito do valor da divisão de n sobre 2. 23,5 está contido no primeiro valor da frequência absoluta, que é 10? Não. 23,5 está contido no segundo valor da frequência absoluta, que é 17? Não. 23,5 está contido no terceiro valor da coluna frequência absoluta, que no caso é 26? Sim. 23,5 está contido em 26. O que indica que o terceiro grupo fornecerá os valores para o cálculo do valor médio. Dos 5 grupos fornecidos na tabela de distribuição de frequência, o terceiro grupo foi selecionado para informar os valores que vai calcular o valor médio dos preços dos livros. Vamos ler agora, em destaque, na tabela de distribuição de frequência, esses valores do terceiro grupo. O que é 700? 700 chama-se o limite inferior do grupo 3. O que é 800? 800 seria o limite superior do grupo 3. O valor menor preço, 700, e o maior preço, 800. O que é 9? A quantidade de preços dentro desse grupo. E apenas esses 3 valores fornecerá todo o nosso cálculo do valor médio. Vamos agora conhecer a fórmula da mediana. Ora, a fórmula da mediana ela é composta de 6 elementos. A própria mediana, MD, o limite inferior da mediana, LMD, o N sobre 2, que já calculamos anteriormente, o somatório das frequências absolutas anteriores, a amplitude de classe e a frequência absoluta da mediana. Após selecionarmos esses valores na tabela de distribuição de frequência, passaremos a fazer o cálculo. Observe, o limite inferior da mediana será o valor 700, que é o limite destacado no grupo 3. N sobre 2 será o valor do somatório da frequência absoluta dividido por 2, ou seja, 23,5. O somatório das frequências anteriores. Se você destacou o grupo 3, significa que os grupos antecedem é o grupo 2 e o grupo 1. Então, deveremos somar a frequência absoluta do grupo 2 mais a frequência absoluta do grupo 1, que nos resulta 17. H é a amplitude de classe, ou seja, qual é a variação do grupo? Se saímos de 700 no grupo 3 e finalizamos em 800, significa que temos uma variação de 100 unidades. Ou seja, H será 100, que é a diferença do menor valor até o maior valor. E para finalizar, a frequência absoluta da mediana. A frequência absoluta da mediana é quantos preços existem no grupo 3, que é 9. Após essa identificação, iremos fazer a substituição direto na fórmula.
Observe, mediana vai ser igual ao limite inferior, que é 700, n sobre 2, que é 23,5, menos somatório das frequências absolutas, que é o valor 17, a amplitude de classe, que é o valor 100, e a frequência absoluta da mediana, que é o valor 9. Antes de realizarmos os cálculos, gostaria que observasse cada valor substituído, no sentido de entender melhor a fórmula. Após a identificação desses valores, existe uma regra de resolução. A primeira coisa que devemos efetuar será a subtração, que é 23 menos 17. Em seguida, devemos pegar esse resultado e multiplicar pelo valor de 100, que nos resulta 650. E dividir em seguida por 9, que no caso vai nos resultar 72,22. E por último, deveremos somar a 700, que encontraremos 772,22. Como a nossa pesquisa refere-se a valor monetário, não devemos fazer arredondamento, pois R$ 772,22 é um valor monetário. Basta agora que finalizemos elaborando o relatório ou descrevendo o significado de 772,22, que significa dizer que o valor médio gasto na aquisição de novos livros para a biblioteca foi de R$ 772,22. Obrigado pela sua participação. Até a próxima videoaula. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor. Carlos Adonai. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.